voltando ao assunto aí, se vale a pena abrir um box em 2020, pessoal, me fizeram uma pergunta no Instagram sobre, tá bom, tem toda essa relação aí de crise, de pandemia, mas tá, se a gente for analisar friamente, se a gente olhar números e dados, será que realmente vale a pena a gente abrir um negócio voltado aí para o fitness, né? Abrir um box de CrossFit? Então, vamos lá, vamos dar uma olhada no cenário. Eu fui buscar aqui, ó, deixa eu pôr na tela de vocês. A gente tem um estudo aqui, ó, feito pela IRSA, tá? A IRSA tem um evento aqui no Brasil, em São Paulo, que ocorre acho que em setembro, se eu não me engano. É um evento é um congresso fitness aí, né? De negócios, de gestão, tem treinamentos, tem palestras, tem tudo. Mas é um órgão americano, né, norte-americano, lá dos Estados Unidos. Se eu não me engano, é International Health. O R eu não sei o que é, se você souber aí, me dá ajuda, escreve aí nos comentários. Eu acho que Sports Club Association. Então, é uma associação internacional de clubes e academias. A gente poderia traduzir assim. Eu não lembro o que é o R, tá? Mas basicamente é isso, tá? Esse aqui é um Global Report, né? Então é um estudo aí do panorama global, né? Então do mercado fitness. E aí o que eu quero mostrar para você sobre o que a gente tem aqui, deixa eu pôr na página 32, não, essa aqui, acho que é 38. Tá, aqui ó. Aqui a gente tem ó, o Global Market Size and Scope. Então, é o tamanho do mercado mundial, tá? Então, se a gente olhar aqui, ó, América do Norte, o total da receita gerada da indústria. Então, essa indústria, né, a indústria de fitness aí, gerou 35 bilhões de dólares, né? Número total de clubes e academias aqui, que eles colocaram clubs, 46 mil, América do Norte. E o total de membros de 68 milhões de membros, ou 68 milhões de pessoas estão aí nas academias, certo? Então, se a gente olhar os números da América Latina, que é o que importa pra gente, né? América Latina, ó, a gente tem aí 5 bilhões, quase 6 bilhões, 68 mil clubes e 21 mil milhões de membros, tá? Então um pouquinho, aliás, um pouquinho menor não, né? Na verdade, número de clubes, eu acho que esse número de clubes aqui tá errado. Não, deve estar certo. Estados Unidos tem uma... não, tá certo. A gente já vai ver esse número mais pra frente. Ó, deixa eu descer mais aqui, ó. Porque se a gente for específico aqui na América do Norte, né? Estados Unidos é responsável por 32 bilhões de dólares, 39 mil clubes ou academias e 62 milhões de pessoas, de membros ou de pessoas que estão inseridos aí nesse mercado, tá? Então vamos aí direto para o Brasil para a gente dar uma comparada. Na América Latina, o Brasil lidera na América Latina com 2 bilhões, então é um negócio que movimentou 2 bilhões de dólares, um total de academias de 34 mil e um total de 9 milhões de membros. Então, se a gente voltar aqui ao número dos Estados Unidos, se a gente comparar, ó, a gente tem apenas 5 mil clubes e academias a menos do que os Estados Unidos, só que a nossa receita, o nosso total de membros, desculpa, é muito menor. O que também, se a gente for ver, ocasiona uma receita muito menor. Então, apesar da gente ter o mesmo número aqui do total de clubes e academias, ou o mesmo número, um número bem parecido, a gente tem um número muito abaixo, né? Tanto na receita quanto no número de membros, tá? Então aí, ó, descendo mais um pouquinho nos gráficos, ó, a gente tem aqui de novo o top 10 de receita, né, Industry Revenue, então a receita gerada pela indústria de fitness, 32 bilhões.
Estados Unidos é o top aí. E se a gente olhar top 10, né, eles geram 64, quase 65 bilhões, e o Brasil não está nessa fatia aí, né? Se a gente olhar lá, o Brasil estava com 2 bilhões e 100, eu acho, né? Então, só que se a gente olhar no total de clubes ou de academias, a gente só perde para os Estados Unidos no mundo, né? Então, não é um número. A gente tem muito estabelecimento aí. A gente só perde em 5 mil, só que a nossa receita é muito menor, né? Aí se a gente olhar o total de pessoas, total de membros, né? Então, o total do top 10, o Brasil está em quarto. Então tem 9 milhões e 600 mil, tá? 9 milhões de pessoas dentro de academias, né? A gente pensar um total aí de 200 milhões de habitantes, número bem baixinho, né? Vamos ver. Tá, então basicamente isso que a gente tem de mercados. Quer dizer, o Brasil é um ótimo mercado para atividade física, a gente tem um monte de academia, mas o que eu acho que falta é a gente saber ganhar dinheiro e a gente saber atrair esse cliente. Tá? Então a gente tem muito negócio, o Brasil realmente é um país empreendedor, um país que as pessoas gostam de empreender e ter o seu próprio negócio, mas o número de alunos ainda é baixo, né? O número de usuários ainda é baixo. Trazendo aí para o CrossFit, né, tem uma matéria aí que eu queria mostrar para vocês, que é essa matéria aqui, só que tá aí. O CrossFit virou um negócio de 5 bilhões de dólares. Será que é mais uma bolha? Tá aqui. O esporte ganhou as academias brasileiras, é uma marca lucrativa criada nos Estados Unidos, mas o crescimento pode ter encontrado seu limite. É uma matéria aí, se você olhar, ó, de junho de 2018. E o que é bolha, né? Talvez você não saiba o que é bolha. Bolha é quando você tem um mercado, né, um negócio ali, ou uma oportunidade de negócio que cresce muito rápido e estoura, né? Então, por exemplo, basicamente, tinha uma citação aqui ó, que falava, aqui ó, CrossFit virou paleteria. Por quê? Lembra da paleteria? Um tempo atrás, tinha um monte de paleteria mexicana. Aliás, começou uma, duas, aquilo fez sucesso, bum, cresceu. Tinha um monte de paleteria, tudo quanto é lugar. Só que deu um tempo, o que aconteceu com essas paleterias? Sumiram. Hoje você não encontra mais paleteria, né? O crescimento da paleteria, a bolha foi crescendo, estourou e ninguém mais ouve falar nisso. E em 2018 se pensava que podia ser isso com o CrossFit. A questão é que assim, 2018, a gente está falando aí junho, vai, então um ano e meio, quase mais de um ano e meio, né? A gente está quase 2 anos depois disso e a gente vê o CrossFit ainda crescendo. Então, se a gente for pensar na oportunidade de negócio, ela ainda é uma oportunidade viável, né? Por quê? Aqui se especulava que fosse uma bolha, mas se é uma bolha, ainda está em crescimento. E basicamente a gente se preparar para criar um negócio duradouro. Eu falo de, será que é uma bolha? Bom, se é uma bolha, eu estou ouvindo esse negócio de falar que CrossFit é moda e bolha há muitos anos. CrossFit Pinheiros está aí desde o final de 2013 para 2014. Então a gente está no 7º ano já. Então assim, se é algo passageiro, se é uma moda passageira, eu acho que não. Eu acho que é algo que veio para ficar. Mas nesse meio tempo que o CrossFit Pinheiros existiu, boxes abriram e já fecharam. Então, pode ser que se incluía nessa tal dessa bolha aqui que eles falam, pode ser. Mas o crescimento do mercado ele ainda é constante, ainda a gente vê o número de boxes aumentar, né? A gente até pode olhar, ó, tem esse site aqui, ó, esse mapa aqui. Esse mapa, se você quiser acessar, é map.crossfit.com. Né? Nessa página aqui, nesse site aqui, você consegue ver todas as afiliadas que estão no país, né, no Brasil. Então a gente pode ver que aqui ó, a gente tem 438 que estavam aqui talvez esse eixo Rio-São Paulo ali, pegando um pouquinho do Paraná, né? Assim é ruim que abre muito, dá pra gente ver quando tá menor.
Então, ó, então 430, 109 aqui, Minas, Rio, São Paulo, Paraná, Porto Alegre, aqui talvez sejam esses os grandes, o maior concentração de box aqui, né? Se a gente vai lá norte, nordeste, tá tudo bem tranquilo, né? Se a gente for pensar no país gigantesco aí que a gente tem muita oportunidade de espaço, né? Muita oportunidade de box para abrir, né? Por exemplo, se você olhar Mato Grosso tem 2, Amazonas tem 4, né? Então tem oportunidade. Se você quer abrir um box, se é teu objetivo maior de vida é ter um box, de repente ir para uma cidade ou ir para um lugar, um estado que tem poucos box, é uma oportunidade boa de você conseguir viver, né, daquilo que você quer, né, com o trabalho que você quer. Ah, não, mas eu quero abrir um box na cidade que eu nasci, onde eu moro e tudo mais. Então aí você tem que pensar também em prioridades. Qual que é a tua prioridade? É trabalhar com o que você quer ou é morar na cidade que você está? Então vai ter que dosar isso. Porque às vezes se você nasceu em São Paulo, quer ter um box em São Paulo, de repente você vai ter que enfrentar uma boa concorrência, né? Só para a gente dar uma comparada, ó, vamos olhar os Estados Unidos, ó. Olha Estados Unidos, tá vendo? Dá para ver a diferença, né? Você tem muito mais box e muito mais espalhado. Então, por exemplo, no panorama dos Estados Unidos, né, é um mercado que talvez já não caiba mais tanto box. E talvez até por isso que a CrossFit tenha, né, investido tanto no lado internacional, com equipes internacionais e tal. Porque Estados Unidos é um mercado talvez que esteja aí chegando no seu limite, tá? Mais difícil você concorrer num mercado assim, tá? Bom, mais alguns dados aí, né? Que às vezes a gente quer abrir um box, quer abrir um negócio, quer abrir um estúdio funcional, mas a gente não tem coragem, a gente acha que não consegue fazer. Mas se você olhar aqui, ó, tem uma outra pesquisa que tem lá o perfil do dono de box. 59% dos donos de box são formados em educação física. Isso quer dizer que são pessoas como eu, talvez como você, formado em educação física, que nunca teve nada, nenhuma disciplina voltada para gestão, nunca aprendeu na graduação sobre gestão, sobre marketing, mas no entanto é dono do próprio negócio. Então é tudo uma questão da gente se preparar. Ele está até aqui o objetivo de abrir o próprio negócio, é um sonho de boa parte dos coaches. Então tem muita gente que vai lá, estuda, aprende e abre o seu próprio box, e tem a possibilidade também de você criar uma parceria, ter uma sociedade aí com alguém, por exemplo, formado em administração, ADM, né? E que vai fazer a gestão desse box, tá? Então, é tudo uma questão de talvez de se preparar, né? Tem mais um outro dado aqui que eu queria falar. Por exemplo, voltando à questão do mapa, né? Se você olhar aqui, ó, né? Aqui é o percentual de box por estado. Essa pesquisa eu acho que é de 2017, então ela deve estar um pouquinho defasada, né? Talvez assim, eu acho que o percentual de como é números percentuais e teve o crescimento, talvez a gente tenha um aumento desses espaços aqui que tinham muito poucos box, né? Abaixo de 5%, e uma diminuição um pouquinho de São Paulo proporcionalmente, né? Mas em números absolutos, com certeza foi o que a gente viu ali no mapa da CrossFit, né? 35% São Paulo, aí 9% Rio, Paraná, era aquele grande parte dos boxes lá. Como o número do mapa é o número de hoje, né, tempo real, e essa pesquisa é um pouquinho antiga, então pode ser que o número seja um pouquinho diferente. Mas a gente viu lá, né, por exemplo, no Mato Grosso, tinha muito pouco, né, então tinham alguns locais ali que era mais fácil você investir, abrir um bom. Bom, pessoal, então é isso aí. Eu encorajo muito, se você tem vontade de abrir um box. Eu acho que, apesar de todo o momento que a gente está vivendo, de toda a questão econômica, financeira e essa loucura aí que está 2020, mas
Se é o teu sonho, você tem vontade de ter o seu próprio negócio, de ter o seu próprio box, eu acho que tem que meter as caras e ir pra frente, se é o que você realmente quer, certo? Então eu vou ficar por aqui, até o próximo vídeo e valeu!